Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer pivot e unpivot dentro do Power Query. Aqui nós iremos utilizar o Excel, mas como a gente já vem utilizando em outras aulas, você pode usar o Power BI ou até mesmo usar o Power Query aí, né, nos seus fluxos de dados aí na nuvem, né? Então, muito importante entender linguagem M para poder utilizar em diversos lugares. A nossa ideia é aprender tanto o pivot quanto o unpivot, dependendo do que você está precisando, você cai nesse vídeo e vai saber resolver os dois. Basicamente, nós temos essa tabela com nome, propriedade e valor. Eu quero saber como que eu transformo essa tabela lá no Power Query, no meu ETL, em uma tabela assim, ó, nome, cor, ano. Ou seja, cada propriedade dessa, né, vai se transformar em uma coluna com os seus respectivos dados. Então aqui seria Ferrari, a cor aqui seria vermelha, aqui seria 2022, aí aqui seria Fusca, a cor seria azul e aqui seria 1950. E aí a gente vai deixar isso variável. Como assim, Ronan, variável? Quando entrar uma nova propriedade, seja ela qual for, isso vai ir para a tabela. Então se um dia alguém cadastrar um Fusca com, sei lá, modelo aqui, automaticamente esse modelo vai vir parar com uma coluna nova na nossa tabela aqui. No começo eu vou apagar então isso aqui, certo? E vou transformar isso numa tabela e jogar ali para o nosso Power Query, tá? Vou tirar o modelo aqui, vou transformar isso em uma tabela, show. E agora eu vou jogar isso pro Power Query para a gente utilizar aqui, ó, na guia dados da tabela intervalo, ele já vai jogar isso. Enquanto ele está carregando aqui, vou pedir rapidamente para você considerar se inscrever aqui no canal, já deixar um like para ajudar a gente a levar esse conteúdo mais longe. Você pode ajudar mais compartilhando aí nos grupos, ou então virando membro, uma taxa super baixa, com um cafezinho por mês você apoia o canal a continuar vivo e trazendo conteúdos gratuitos aqui para você. Então, conto com a sua força, deixe o seu like, compartilhe. Por último, me segue no Instagram, @Ronavico, o link está na descrição. Lá a gente pode conversar um pouquinho melhor. Bom, já abriu aqui o meu Power Query e aqui, ó, na tabela 1, vou deixar tabela 1 mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar ver se tem isso nativamente, né? Então, como assim? Se eu selecionar e clicar aqui, eu tenho transformar colunas em linhas, né? Opa, não é isso, né? Não é isso que eu quero, tá? Então eu vou voltar, vou selecionar tudo, transformar somente as colunas selecionadas em linhas. Opa, também não foi, não era isso que eu queria. Você começa a perceber que, em específico, isso que a gente quer não tem aqui, tá? Ó, não tem esse tipo de facilitador aqui na hora de transformar, tá vendo? Inverter linhas e tudo mais. Mas mesmo se tivesse, ou se tem aqui, né, algum tipo de jeito de fazer isso, a gente quer explorar como ficar fera, né? Então, vamos fazer aqui modo raiz, que é usando a linguagem M diretamente, né? Então eu vou vir aqui, clicar com o meu lado direito, editor avançado. A primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, galera, é decidir qual a função que eu vou utilizar. A função que eu vou utilizar é a table.pivot, tá? Ou a table.unpivot. Ambas, né? Uma é para pivotar, a outra é para dar unpivot. No nosso caso, a gente quer primeiro dar o pivot, tá? Eu quero transformar isso em uma pivô. Então, basicamente, o que eu vou fazer é criar aqui, né, ó, tabela pivotada. Eu vou dar esse nome aqui e eu vou começar a ver o que essa função recebe. Eu vou abrir o parênteses, ele vai me ajudar, ó. Recebe uma tabela, recebe a lista de valores que vai ser pivotada e qual a coluna de atributo. Fica mais fácil, tá? Lendo aqui, ó. Dado um par de colunas que representam pares de atributo valor, gira os dados da coluna de atributo para um título de coluna. Tá meio estranho isso aqui, né? Mas o que ele falou? Ele pega uma coluna e joga para títulos de coluna. É o pivot que a gente quer fazer. Então, qual tabela que eu quero pivotar? É a tipo alterado, certo? Próximo parâmetro é o pivot values, ou seja, os valores que vão ser pivotados. De primeira, eu vou colocar na mão e depois eu vou deixar dinâmico. Como assim colocar na mão? O que é esse pivot values? Eu tenho que falar quais
valores vão virar títulos da coluna. Então eu tenho que falar que cor vai virar uma coluna, ano vai virar uma coluna. Por enquanto eu vou deixar fixo, depois eu vou deixar dinâmico para a gente aprender. Então os valores que vão ser pivotados vai ser cor e ano. Então eu tenho que colocar cor e ano. Aí ele fala, tá bom, qual coluna vai estar as cores e os anos? Em qual coluna vai estar o valor desta coluna? Então, attribute column. A attribute column seria qual coluna é o nome dos atributos que vão virar nome de coluna. No meu caso, se chama propriedade. Então, eu vou passar aqui a propriedade. Beleza? Vírgula, value column. Qual coluna está os valores? Aqui no meu caso ficou muito fácil, né? Porque eu chamei de propriedade valor. Mas aí é a coluna onde vai estar os valores dessas colunas. Eu venho aqui e falo que é a valor. Como é maiúsculo, eu vou ajustar aqui para maiúsculo também. Propriedade. Beleza? Aí eu vou jogar a tabela pivotada no meu resultado deste ETL. Table pivotada. Vou colocar concluído. E aqui está Ferrari, Fusca e assim por diante, tá bom? Está pronto, foi simples. Porém, se eu for lá no meu Excel, né? Ou seja, vou fechar aqui, fechar, carregar. Ele vai carregar aqui para mim. Show de bola. Se eu vir aqui e colocar Fusca, modelo, ou seja, criei uma coluna nova, uma propriedade nova que não foi mapeado, e colocar modelo, sei lá, 1951, quando eu vir na tabela e colocar atualizar, não veio esta coluna. Por quê? Novamente, vou voltar lá no ETL, eu posso dar 2 cliques aqui no Excel, para ele abrir para mim, exatamente lá. Vou abrir o meu editor avançado, e aqui está o motivo, né, ó, cor e ano. Tá, você colocou na mão, mas eu quero que fique dinâmico. Bom, é super simples, né? Como que eu vou fazer? Eu vou passar a lista de valores distintas que eu tenho na minha tabela. Como assim, Ronan? Ó, eu vou duplicar isso aqui para fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui e voltar para como estava no começo, tipo alterado. Como que eu faço para pegar os valores distintos daqui? É super simples, né? Eu venho aqui, vou pegar no meu editor avançado novamente. E eu vou criar um lista distintas da coluna propriedade. Vai ser igual ao tipo alterado, ou seja, a tabela que a gente está vendo ali. Porém, eu não quero pegar tudo isso, eu quero pegar apenas a coluna propriedade. E eu vou passar isso como resultado desta query. Quando eu clico em concluído, olha só, veio uma lista. Aí eu posso só usar uma função aqui para retirar os duplicados, né? Então, eu poderia clicar aqui e remover duplicadas. E olha só, list.distinct. Pronto, já sei a função que eu tenho que utilizar. Então, aqui, o que eu tenho agora aqui na minha linguagem M, né? No meu editor avançado? Eu tenho o que eu preciso. Eu tenho que pegar a lista distinta disso daqui, né? Ó. Show de bola. Então, isto aqui, o que eu estou falando? Pegue a tabela, mas pegue somente a coluna propriedade. E aí, pegue tudo distinto, ou seja, remova os duplicados. Vou até dar um Ctrl C nisso aqui, né? Ctrl C. Vou lá na minha tabela. E em vez de passar o que a gente estava passando aqui na nossa tabelinha, que era na mão, eu vou tirar e vou dar um Ctrl V. Pronto. Tipo alterado é a tabela, tá com o mesmo nome, né? Estou pegando a coluna propriedade, tirando os distintos. Quando eu clicar em concluído, aqui está, modelo apareceu e ele coloca nulo quando não houver esta propriedade para algum outro registro. Quando eu colocar fechar e carregar, aqui está, né, ó, nome, cor, ano, modelo. Se eu inserir, né, um novo dado, por exemplo, busca, sei lá, peso do carro, 2 toneladas aqui, e colocar atualizar aqui, ó, automaticamente, opa, aparece a coluna, porque já está preparado dinamicamente para fazer
esta leitura. Então a gente aprendeu não somente a fazer esse pivot, mas como deixar dinâmico os nomes das colunas. Ah, Ronan, e para fazer o inverso, se eu quisesse, porque eu estou precisando no meu ETL, eu quero pegar e simplesmente fazer o inverso. Calma, antes de fazer o inverso, eu quero fazer um questionamento. E se eu tivesse dados duplicados aqui, ó? Vou pegar essa Ferrari cor ano, Ctrl C e vou colar aqui embaixo. Se eu for lá na tabela e dar um atualizar, opa, olha o que aconteceu. Por que que isso acontece, galera? Por que que ao duplicar o dado, ele dá nulo lá? Porque, obviamente, se está duplicado, ele vai listar um erro, né? Falando, opa, eu tenho 2 dados iguais. Então, vamos voltar aqui, ó, na tabela pivotada, vamos dar um refresh, ele já apontou aqui, ó, error. Não havia elementos suficientes. Por quê? Porque isso acaba se tornando uma lista, né? Então, em vez de ele trazer o vermelho, ele traz uma lista de valores, escrito vermelho 2 vezes. Vermelho, vermelho. E aí, acaba dando erro. Então, como que eu faço para quando tiver duplicado e acontecer esse erro? Obviamente, o correto seria ter os dados limpos, né? Mas caso você precise, você tem um parâmetro a mais aqui, que é uma função de agregação, onde eu posso contar valores, somar valores e etc. Aqui no caso, eu vou usar o list.max, ou seja, pegue o maior valor. Pronto, agora ele pegou o maior valor. Como os dados eram iguais, ele vai pegar o maior valor em ordem alfabética ali e tudo mais, vai pegar o mesmo dado, tá bom? Então eu posso usar o pivot também aqui dentro do Power Query para fazer agregações, né? Junto à tabela aqui e faço uma contagem, uma soma ou algo do tipo, né? Vamos colocar um list.count para vocês entenderem, ó. Opa, 2 valores aqui, 2 aqui, 1 aqui. Então eu consigo também usar pivots para fazer cálculos matemáticos aqui de agregação, caso você precise um dia. Show? Acho que já ficou muito legal essa aula e avançada. Vamos agora só para o ponto final, que esse aí tem o botãozinho aqui para fazer para a gente, né? Se eu quisesse fazer o contrário por algum motivo, né? Eu quero pegar as colunas e transformar em linha para fazer tratamentos e depois voltar para isso aqui, né? Então, pego as colunas, faço virar tudo linha, mexo nos dados e volto para a coluna, né? Pode ser que aconteça aí em algum ETL seu. Então, como que eu faço para isso dar o unpivot, né? Voltar pro comum. Eu posso usar a linguagem M, escrever ali, mas aqui neste caso é mais fácil, né? Ó, clicar, clica com o lado direito, transformar colunas em linha e aí ele volta para ser o que era, coloca atributo e valor. Então a gente percebeu que o unpivot é muito mais fácil, né? Já tem aqui o pivot, a gente tem que dar uma desenvolvida, dá para fazer agregações, como a gente viu, de contar, pegar o maior valor, então dá para ir mais longe, mas eu acho que esse vídeo já vai salvar aí muita gente que tá precisando dar uma pivotada na sua tabela. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembre-se de se inscrever aqui no canal se você assistiu até aqui, deixe o seu like, ajuda a compartilhar aí. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo no meio dos seus comentários a palavra ameixa. Comenta ameixa só para eu saber que você assistiu aqui até o final. Muito obrigado por quem acompanhou, vire membro para apoiar aqui o canal, compartilha, deixa like, tudo que vocês já sabem. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, se inscreve.